Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima. E vai, Corinthians! Um ótimo sábado a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos aí novidades importantes, né? Principalmente esse início de movimentação do mercado da bola. Então, peço que me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição, principalmente, tá? A nossa página aí no Facebook. Peço a colaboração de todos. Vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem. Temos aqui o telefone no banner, tem o link na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, né? Para você entrar em contato e conseguir essa antecipação do seu FGTS para comprar algo que você queira, fazer uma viagem, né, fazer um investimento financeiro, não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples para você conseguir essa antecipação e já resolver a sua situação, tá? Bom, vamos aí com as novidades do Corinthians. Treinamento de ontem, tivemos aí a presença novamente do zagueiro Gustavo Henrique, né, que está retornando aí de uma cirurgia, e ele já evoluiu na transição física. Ontem participou aí da atividade com bola com os demais jogadores, né? Então assim, a tendência é que ele esteja liberado para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio, né? No dia 12, jogo fora de casa. Técnico Dorival Júnior chamou também o goleiro Gustavo Milani, de apenas 16 anos, né? Pertence aí à categoria de base do Corinthians, faz parte da equipe sub-17, né? Inclusive foi destaque aí no último jogo do Corinthians, no jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Pegou um pênalti e tudo mais, e aí participou do treino, né? Já vem ganhando aí um pouco dessa experiência, dessa vivência com o nosso elenco, né? Raniel e Yuri Alberto permaneceram fora do treino, né? Estão fazendo aí a recuperação. Quem mais? Palácios treinou normalmente. Dorival Júnior comandou primeiro um bobinho, né? Aquela atividade de aquecimento. Depois os jogadores fizeram um enfrentamento em campo reduzido, né? Então assim, ritmos de treinamentos seguindo, né? Sob aí o olhar do técnico Dorival Júnior. Preparação física evoluindo também. Então a gente aguarda aí, né, para ver qual vai ser o desempenho desse time no jogo contra o Grêmio. E depois, né, depois só em julho, metade de julho. Mas é isso sobre treinamento do Corinthians, sem grandes novidades, tá? Chicão e Batata foram demitidos da coordenação de categoria de base do Corinthians, né? O Batata era o próprio coordenador técnico e o Chicão era o coordenador de transição das categorias de base. Cara, sendo bem sincero pra vocês, nenhum dos dois deixa alguma saudade pro torcedor corintiano, né? Nenhum. Gestão de categoria de base no Corinthians, principalmente, né, nesse último 1 ano e meio, que é o momento, né, da entrada do Augusto Melo, junto, obviamente, né, nomeando aí Batata e Chicão para esses cargos que a gente comentou aqui. E assim, o Chicão, eu tinha até uma expectativa, né, de entender essa função dele, como que ele faria esse projeto e tal. E assim, a gente não tem nada. Nada, né? Pro torcedor. Ele pode falar, não, mas eu fiz isso daqui, tal, a parte interna, ok. Mas algo que a gente tenha visto, né, isso daqui é fruto do trabalho do Chicão. Nada. E o Batata, como coordenador técnico da categoria de base, tem que receber críticas também, porque a parte de coordenação técnica estava ruim também, né? Então assim, cara, difícil, né? Difícil. A gente chega aí em cargos que deveriam ser de pessoas técnicas e que no fim das contas não funcionam, né? Não funciona. A gente viu recentemente também o Dinei, fazia parte de um cargo técnico de categoria de base também, que não funciona. Não funcionou, né? Três ex-jogadores do Corinthians tiveram a oportunidade de ajudar, né, nessa parte, principalmente de categoria de base, e nada, né? Não saiu nada. Uma grande decepção. E é isso, cara.
E é isso, não tem nem muito mais o que dizer, né, sobre essa situação. Bom, informação do Luiz Fabiani, os conselheiros do Corinthians que deram início, né, àquela bagunça que tivemos no sábado. Mudou aqui o presidente do conselho, o Romeu Tomás Júnior realmente estava afastado, o Augusto Melo volta à presidência, tal, né? Tudo aquilo que a gente viu no sábado. Quem comandou foram Mário Melo Júnior, Ronaldo Fernandes Tomé e Maria Ângela de Souza Ocampos, né? Os principais ali mentores dessa ideia. A Maria Ângela, inclusive, disse que a partir daquele momento ela era a presidente do conselho, né, e tudo mais. Então, assim, cara, beleza. Passou, a gente completando aí uma semana, né, da situação. Eles não se contentaram, né? Não se contentaram. Entraram na justiça, recorrendo, né, e pedindo o afastamento do Romeu Tomás Júnior da presidência do Conselho Deliberativo. E assim, a situação já tá tão alarmante, já tá tão bizarra, que vocês sabem muito bem a minha opinião sobre o Romeu Tomás Júnior, né, sobre a gestão dele à frente do Conselho. E mesmo assim eu tô achando um absurdo, cara. Mesmo assim eu tô achando um absurdo. Por quê? Fora, né, eles recorrerem à justiça para pedirem o afastamento do Romeu Tomás Júnior, eles entraram com um processo contra o próprio Romeu Tomás Júnior, contra Osmar Stabile e contra o próprio Corinthians. Então, assim, conselheiros do clube entrando na justiça contra o clube. Será que tá certo? Será que é o novo normal? Será que o torcedor corintiano tem que se acostumar com isso agora? Será que é isso que vai acontecer daqui pra frente? Não sei, cara, mas assim, bizarro. É até difícil de comentar, porque é o mesmo tipo de pessoa que daqui um mês aparece falando: ai, mas o torcedor tem que parar de criticar, é o momento da gente se unir, a gente tem que preservar o Corinthians, E os caras processando o Corinthians. Conselheiro do clube processando o clube, né? Entrando na justiça contra o clube. É assim, a conta não bate, tá? A conta não bate. Então, cara, é vergonhoso, né? É vergonhoso tudo que acontece. E isso só traz mais força, né? Só traz mais força para a ideia que a gente debateu sobre a Safiel, né? Para a ideia da reforma do estatuto. Aqui eu não tô para defender lado A, lado B, lado C. Não. Eu quero que saiam todos. Todos, né? Porque assim, já virou uma bagunça tão grande que o torcedor corintiano não crê em mais ninguém, né? Ah, não, surgiu tal pessoa aqui que é da chapa X e que ele vai ajudar. Sabe? O torcedor não tem mais paciência com isso. Não tem mais paciência. Não tem mais esperança com as pessoas de dentro do Corinthians, né? E foram as pessoas de dentro do próprio Corinthians que criaram isso. Não foi o torcedor, né? O torcedor não inventou isso, não, então a partir de agora... Não. Eles que criaram essa descrença, né? Bom, família, seguindo com as novidades, o Corinthians divulgou ontem uma nota oficial, né, da rescisão de contrato com a BPS, que seria, né, a empresa que faria a implementação do reconhecimento facial dentro da Neoquímica Arena, né, o sistema de reconhecimento nas catracas. Então não teria mais ingresso, QR Code, tal. Seria reconhecimento facial. A pessoa que comprou o ingresso, chega lá, faz a leitura do rosto, entra. Se não for aquele rosto, né, se não for a própria pessoa, não vai entrar, né? Então, traria uma questão até contra o próprio cambismo, ou diversas situações, tá? A BPS fechou com o Corinthians agora em abril, tem um pouco mais de um mês, né? A gente está agora na primeira semana de junho, tivemos maio completo e 1 ou 2 semanas ali de abril, então 1 mês e meio mais ou menos. E foi exatamente essa, né, a argumentação usada pelo Osmar Stabile e pelo Corinthians. A gente já estava com uma empresa antes, já estava até num estágio avançado e tal, a situação já estava correndo, só que o Augusto Melo decidiu que ia fechar com vocês, e a gente não tem tempo hábil para isso, né, foi
outra gestão que negociou e quais. Então, né, de uma forma amigável, vamos rescindir aqui o contrato e a gente volta com o fornecedor anterior. Né? Então, assim, cara, não tem nem muito o que falar sobre isso nesse momento, né? A gente aguarda aí novas informações, a gente lembra daquela tabela, né, que apareceu sobre os fornecedores, é tanta coisa errada que é até difícil a gente escolher as lutas que vamos lutar, né? É difícil. Mas enfim, vamos para mercado da bola. Vamos para mercado da bola. Informação do Samir Carvalho de que o Igor Coronado tem uma proposta do mundo árabe. E sendo bem sincero, tá? Sendo bem sincero, eu vejo com bons olhos. Por quê? Não foi um jogador que a gente pagou para contratar, né? Então, na teoria, veio de graça. Para o Corinthians. Acertamos ali luvas e tal, beleza. Mas ele tem um contrato longo com o Corinthians. Se chegou uma proposta agora, o Corinthians teria que aceitar a proposta. O Corinthians iria vender o Igor Coronado. É o primeiro ponto. Segundo ponto, a proposta salarial que ele recebeu é maior o que ele recebe hoje no Corinthians, né? Do que o que ele recebe. Então ele já teria uma valorização. Só que o que ele recebe no Corinthians já é um valor alto a nível do futebol brasileiro para um cara que não vem sendo nem utilizado, né? Isso já é um ponto importante. O Igor Coronado com o Dorival Júnior não é utilizado nem no time titular, nem no time reserva, né? Time titular, o Garro retornou, então é o Rodrigo Garro. E o time reserva? Também não. Então, assim, o que ele tá fazendo aqui? Então você tá unindo o útil ao agradável. Já que ele não presta para o Dorival Júnior, tá aqui, ó, uma proposta. O Corinthians vai pegar um dinheiro, pegaria, né, pelo que a gente tá enxergando aqui do cenário, pegaria um dinheiro pela venda do atleta e se livraria de um salário altíssimo da nossa folha salarial. Abriria espaço para contratarmos outros jogadores. Então, assim, vejo com bons olhos, né? Uma vez que a nossa situação atual é do Dorival Júnior não utilizar o atleta, né? Já que não vai utilizar, vende, rentabiliza isso para que a gente possa fazer outras contratações. E falando em outras contratações, o Luiz Fabiani trouxe aqui, né, o avanço da negociação do Corinthians com o Igor Vinícius. O Corinthians tem bases contratuais definidas com o atleta do São Paulo. Bases definidas, ideia ali de salário, luvas, tal, tudo certinho. Temos 2 pontos divergentes no momento. O primeiro deles é o tempo de contrato. Isso que eu pensei no vídeo de ontem e acabei até não falando, mas pensei nisso. Corinthians quer oferecer 2 anos e o Igor Vinícius quer 3 anos de contrato. Olha, pensem bem nisso, tá? E mais, né, o segundo ponto que eu ia trazer, o São Paulo. São Paulo não vai querer liberar o jogador agora no meio do ano de graça para o Corinthians. Se fosse pro Vasco, pro Fortaleza, pro Atlético Paranaense, sem problemas. Eu acho que até pro Santos talvez eles liberassem assim o jogador de boa. Mas pro Corinthians eles vão querer cobrar, né, essa rescisão, essa liberação do atleta. Então assim, cara, vou ser bem direto agora. É um jogador fraco tecnicamente, que não vem tendo sequência. Nesse momento está com problema de lesão e quer se amarrar no Corinthians num contrato de 3 anos, né? Aí para chegar no fim do ano, em dezembro, a gente olhar e falar, nossa, o Igor Vinícius não tem condições, né? Tem que ir para a lista de dispensa. Mas como lista de dispensa se ele tem teria, né, mais 2 anos e meio ainda de contrato? Cara, então a conta não fecha. Ainda mais, né, que não é um jogador ainda livre no mercado. A partir do momento que ele rescindir com o São Paulo, aí beleza. Ele ainda não rescindiu. E o São Paulo, sabendo do interesse do Corinthians, vai querer dinheiro. Então, assim, o problema tá só aumentando por um jogador ruim. Tecnicamente, ruim. Vi muitos comentários mas é melhor do que o Léo Maná. Pô, não é difícil ser melhor do que o Léo Maná, né? Não é difícil.
Só que aí a gente vai cair num ciclo de que, mas tal jogador é melhor que o Charles, tem que contratar. Mas tal jogador é melhor que o Thales Magno. Mas tal jogador é melhor que o Romero. Mas tal jogador é melhor que o Matheus Donelli. Mas tal jogador é melhor que o Hugo, lateral esquerdo. Pô. Você vai sair de um jogador nota 2 para um jogador nota 4. Você vai continuar com um problema, tá? Então, assim, se o Igor Vinícius falasse que, beleza, vamos assinar um contrato de 6 meses, salário baixo, né? Se der certo, aí a gente renova por mais um ano. Opa! É um outro cenário. Não, a gente tá vendo se repetir situações do passado e que a gente teve problema. Assinar contrato longo com um jogador ruim é um dos maiores problemas do Corinthians atual, do Corinthians de 2024, do Corinthians de 2023, de 22, de 21, de 2020, de 2019, de 2018. Há quanto tempo a gente reclama disso? E aí, quando tem uma negociação como essa, não dá pra gente aqui, enquanto torcedor, olhar para isso e normalizar. E falar, não, mas tudo bem. Não, mas aí é o que dá para fazer no momento. Não. Eu prefiro apostar num lateral direito de Série B, que tá começando a carreira, que tem margem para evolução, do que no Igor Vinícius, que já foi validado que o cara não tem mais margem para evolução. O auge dele já foi. E o auge dele é ruim. Para nível do Corinthians é ruim. Vamos fazer um exercício rápido. Quais times estão interessados no Igor Vinícius? O Atlético Paranaense, que está na Série B. O Santos, que tem um problema crônico de lateral, está sofrendo. O Fortaleza está cogitando a negociação. E o Vasco. São os 4 times interessados, além do próprio Corinthians. Aí vamos fazer um comparativo. Fortaleza está num Campeonato Brasileiro horrível. O Vasco a gente não precisa nem falar, né? Do que o Vasco vem fazendo nos últimos anos. O Santos também é redundante a gente falar. O Atlético Paranaense está na Série B. E aí aparece o Corinthians. Vocês entendem que a conta não bate? Não é um lateral que está sendo disputado pelo Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Não. Ele saindo do São Paulo, ele vai para o Atlético Paranaense, Vasco, Santos, Fortaleza. O Corinthians, quando aparece, é a melhor ideia do mundo para ele. Por isso que a gente não pode aceitar esse tipo de negociação, tá? Não podemos. Enfim, família, e a última situação, uma entrevista, né, bem extensa, inclusive, do Roger Guedes. Falou sobre a saída dele do Corinthians, né, o momento. Ele abandonou o time no meio de uma semifinal e ele falou, se eu tivesse ficado, a gente teria ganho o título. E aí ele falou, a janela de transferências não dava para esperar, isso e aquilo, tal. Se ele pudesse escolher, ele não teria saído do Corinthians naquele momento. Nossa, ele não teve escolha, né, família? Mas enfim, tá? É um assunto até... Tem tanto o que falar. Não tem tanto o que falar. Comentou que se ele retornasse para o futebol brasileiro, ele priorizaria o Corinthians, né? Então a primeira opção seria o Corinthians, pelo que ele viveu aqui, que ele quer ganhar um título, que ele recebe pedidos para voltar para o nosso clube. Falou que alguns outros times brasileiros o procuram, Flamengo, Atlético Mineiro, o Cruzeiro, né? E aí, o Corinthians sempre tentou esse meu retorno, tal, só que ele falou que ele se vê na Europa. Vou até pegar a fala completa. Ó. O futebol que eu tenho, o atleta que eu sou, o jeito que eu me cuido também, o que eu demonstro dentro de campo, eu me vejo sim em grandes times da Europa. Roger, desculpa te avisar, mas assim, você tá com 28 para 29 anos, né? Faz 29 agora em outubro. Você tem uma carreira consistente no futebol brasileiro, né? Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians, ok. Só que fora daqui você foi para mercados alternativos. China e Catar. Se você não foi antes dos 25 para a Europa, dificilmente vai aparecer uma oportunidade de ouro para você. E mais, né? Você falando que se vê em grandes times da Europa, a gente precisa entender o que é o seu conceito de grandes times da Europa.
Porque, não, vai aparecer uma proposta aqui de um time mediano da Turquia. Você vai estar na Europa, beleza. Você vai estar ali, ok. Um time da Bélgica, um time disso. Mas falar que se vem grandes times da Europa, é forçar a barra, né? É forçar a barra. Hoje no mercado brasileiro, você tem muito espaço. Como você mesmo disse. Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians. Você tem espaço no futebol brasileiro, tranquilo. Tranquilo, né? Mas aí você já coloca aqui, já com o pé atrás, né? Porque não, tem que ver, porque eu me vejo na Europa, em grandes times da Europa. Então assim, pro torcedor corintiano, né? Que pede o Roger Guedes, que fala que mas o Roger seria titular nisso e daquilo. Concordo. Mas o Roger é melhor do que o Thales Magno. Pô, aí a gente tá falando de realmente um cara que chegaria para ser titular do Corinthians, que sobe o nível do ataque. Aí sim. Só que hoje não tá na nossa realidade. Hoje é um cara que tem um contrato longo no Catar, que tem um salário altíssimo e que nem se vê retornando pro futebol brasileiro agora. Tá? Então, assim, não dá nem para criar expectativas e eu quero saber a opinião do torcedor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades. Um forte abraço e vai Corinthians!